Os principais acontecimentos da vida de seus antepassados foram provavelmente registrados e preservados em papel por centenas de anos. Estes registros podem estar escondidos em arquivos do governo ou porões da igreja. O Family Search e seus antecessores têm trabalhado desde 1894 a fim de preservar esses registros históricos para que pessoas como você possam descobrir a história de sua família. Com esse intuito, o Family Search armazena um exemplar fotografado desses registros em um lugar seguro, onde os efeitos do tempo não danificam os registros. Bilhões de registros estão armazenados atualmente em microfilmes, e agora o Family Search o faz no formato digital. Milhões de imagens desses registros estão agora publicados online para todos acessarem livremente. Fotos são ótimas, mas para serem realmente úteis, as informações dessas imagens precisam ser acessíveis pelo computador. Isso é feito por um processo chamado indexação, e é algo que os computadores não podem fazer. Felizmente, centenas de milhares de voluntários, jovens e idosos já estão ajudando. Em poucos minutos de cada vez, eles leem as imagens digitais e digitam as informações que vêm. O Family Search salva essas informações em um banco de dados online que pode ser pesquisado no familysearch.org. Agora, milhões de pessoas podem encontrar seus antepassados facilmente graças aos esforços de pessoas como você. Isso é ótimo, mas sabe de uma coisa? As imagens digitais estão se amontoando mais rapidamente do que os indexadores podem processar. Mais ajudantes são necessários agora. Com a sua ajuda e de seus familiares e amigos, a tarefa monumental de tornar registros históricos disponíveis online será realizada. Você quer ajudar? Você pode! Torne-se hoje um indexador voluntário online. Vai, Elô. Vai, Elô. Sejam bem-vindos à nossa segunda live, nossa segunda transmissão de Tempo e História da Família da Estaca João Pessoa. Hoje vai ser uma tarde deleitosa, como foi a nossa última transmissão, né? O tema da nossa transmissão será compartilhando experiências com indexação pelo Family Search. Essa atividade, ela é promovida pela Estaca João Pessoa Brasil, portanto, não é uma atividade oficial da sede da igreja. Os oradores convidados expressarão seus sentimentos e pensamentos pessoais. Teremos como participante dessa transmissão o irmão Anderson Correia, é o consultor de Tempo e História da Família, da Estaca, responsável pela indexação. E os irmãos, a irmã Edith Carbone e o bispo Juliano Couto, que eles compartilharão suas experiências. Mas antes de começarmos nossa transmissão, nós seremos elevados em oração pelo irmão Carbone. O áudio, irmão Carbone. Nosso Pai Celestial, te agradecemos humildemente, Senhor, por esse privilégio que nos concedes nesta noite, no teu dia santificado, de estarmos reunidos para tratarmos deste assunto tão importante que é o assunto de templo e história da família. Nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de participarmos no trabalho que ajudará os nossos irmãos e irmãs a receberem as ordenanças do Evangelho para capacitá-los a um dia retornarem à sua presença. Nós te pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre todos aqueles irmãos e irmãs que vão falar hoje à noite e que os que estão ouvindo também possam ser extremamente edificados. Estas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agora, nós teremos a participação do irmão Anderson Correia, que vai nos dar um treinamento sobre o que é indexação. Olá, pessoal.
Então, esse trabalho de indexação é um trabalho muito importante, muito especial. E esse treinamento, nessa live, não visa ensinar completamente como devemos fazer a indexação, porque demoraria... Tá sem voz. Boa tarde, pessoal. Esse treinamento sobre indexação é muito importante, porém, devido ao tempo, ele não vai ensinar completamente o que devemos fazer para fazer o trabalho de indexação. É apenas um treinamento resumido para aqueles que ainda não indexaram nenhuma vez ou aqueles que têm algumas dúvidas. Então, a irmã Heloísa, junto com a nossa equipe, vai estar analisando as mensagens que vocês vão colocar agora no chat, ao vivo, para que nós possamos comentar, tirar dúvidas no decorrer dessa live. Então, é muito importante que vocês prestem atenção às suas dúvidas. Então, eu vou demonstrar como é que nós fazemos indexação, tá certo? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Muito bom. Então, para a gente fazer a indexação no Family Search, a gente precisa entrar no site familysearch.org. Esse aqui é a página inicial para aqueles que já estão com sua conta logada. Eu vou sair aqui. Vai aparecer isso aqui para vocês. Então, vocês primeiramente precisam entrar no sistema. Caso vocês nunca tenham entrado, vocês precisam criar uma conta, que vai gerar um nome de usuário e uma senha. Para aqueles que são membros da igreja, é necessário que vocês consigam com seu bispado ou secretários o número do registro de membro que vai ser pedido ao criar a sua conta. Então, ao criar a sua conta, nós vamos entrar, digita o nome do usuário e a senha e vamos ter acesso ao Family Search. Aqui nós temos várias opções. Hoje nós vamos falar sobre a opção indexação. Como vocês viram, a indexação é um trabalho onde nós iremos analisar algumas imagens, procurar ler e digitar em alguns formulários. Através dessa indexação, esses dados, essas informações são colocadas no banco de dados do Family Search para que nós possamos fazer a nossa pesquisa e a história de nossa família. Então, a gente vai clicar aqui em procurar lotes. Idioma deve estar português, nós vamos fazer em português. E nós vamos escolher entre alguns desses projetos disponíveis. Existem projetos que são iniciantes, intermediários ou avançados. Atualmente, a maioria dos projetos são intermediários. Vamos tentar esse projeto aqui de ser iniciante. É o projeto Brasil Rio Grande do Sul, Registro Civil. Clicamos em indexar. Temos esses lembretes, são importantes que nós possamos ler. E vai abrir aqui algumas imagens. A gente pode dar um zoom na imagem para tentar ver melhor. Muito bem. E a primeira coisa que nós fazemos, ou seja, o passo 1, é analisar se essa imagem deve ser ou não indexada. Se tem dados que precisam ser indexados. Você dá uma olhadinha, tenta dar uma lidinha. E a gente vê que tem informações. Então eu vou clicar em sim. Próxima imagem. Mesma coisa aqui. Caso, como esse projeto, esse lote que eu peguei, é um projeto manuscrito, pode acontecer de um desses nomes aqui, essas informações, ela está em várias páginas. E aí, se tiver a continuação delas, eu não preciso indexar, porque eu já fiz na primeira parte, na primeira imagem. Mas aqui no caso tem uma outra que está iniciando, então eu vou colocar a próxima. O segundo passo, nós vamos começar realmente a ler com mais calma as informações. A primeira informação que nós precisamos ler é se é um registro de casamento, nascimento ou de óbito. Aqui a gente está lendo aqui, ó,
que é um ato de casamento. Ok? Então, eu já defini que é casamento. E aí, vamos preencher. Número da certidão. Está aparecendo 70, mas eu estou na dúvida desse número. Se é um 6, se é um 0. Aí eu vou olhar o próximo. Era um 7, e aqui era só um desenho, tá vendo? Interessante. Era um 7. Ter cuidado, se eu tiver qualquer dúvida em alguma dessas informações que eu devo colocar, sempre vai aparecer uma interrogação. Essa interrogação é muito importante, porque ela vai nos ajudar a como nós devemos preencher corretamente. É chamada ajuda de campo. Posso clicar e aqui ele vai dar algumas informações de como eu devo escrever nessa pergunta que é feita, número da certidão. Ok? A data do registro, o dia do registro. A gente vai ver, ó. Olha que parece. Essa primeira palavra já estou com dúvida, tá vendo? Tá parecendo 12. A gente vai colocando e depois a gente vai revisando. Mês de março tá mais fácil de ler. E aí a gente vai colocando as informações. 1907. Olha como é antiga. Por isso que a letra é bem difícil, né? Uma letra já antiga. Dia do matrimônio. Em geral, você vai ver que não tem essa informação. Tá certo? Então, geralmente é a mesma informação. O dia do registro e o dia do matrimônio. Opa. Mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano. Depois a gente vai para o nome do noivo, que vai estar um pouco mais na frente. Que vai ter, ó, receberam sem matrimônio cidadão Batista. Já está um pouco difícil a gente ver aqui, parece 6. Mas vamos colocar. Uma coisa que é bem importante, gente, para quem está começando e achar difícil, tem uma opção, que é essa opção aqui, gente. Devolver o lote. Quando você não está conseguindo ler nada, então, os nomes bem difíceis, você pode devolver e tentar fazer um outro lote que pode encontrar letra mais fácil, tá certo? Muito bom. Ou você pode começar a fazer e se achar difícil, você deixar para terminar depois. Você tem até 2 semanas, mais ou menos, para você trabalhar naquelas imagens, naquele lote. Todas essas perguntas que tem um asteriscozinho aqui, ó, nome do noivo, primeiro sobrenome, segundo sobrenome, você precisa preencher. Mas a gente viu que só tem 2 palavras no nome. Batista, por enquanto pode ser Luca, né? Eu vou colocar Luca por enquanto. E a gente tá faltando um segundo sobrenome que precisa preencher. Então a gente tem que usar a opção chamada em branco. Essa opção aqui, gente, é muito importante. Em branco. Ou você pode usar o atalho, que é usar as 2 teclas, Ctrl junto com B. Aí vai aparecer em branco. Tá certo? E a gente vai buscar a próxima informação. Idade do noivo. 23 anos de idade. Às vezes não vai aparecer a idade, mas às vezes aparece o ano de nascimento. Então você vai colocar apenas o ano de nascimento. Não precisa calcular quantos anos ele teria no dia do casamento, tá certo? Só coloca as informações que você vê na imagem. Isso é uma regra básica. Escreva o que você está lendo na imagem. Aqui a gente não tem essa informação, mas tem as informações dos seus pais. Está aparecendo Isidoro, Luca. E a sua mãe, aparecendo Honorata. Opa, faltou o segundo sobrenome. É Ctrl B também, tá vendo? Honorata Boniface. Tá, Boniface. Muito bem.
Depois a gente vai ter as informações da sua esposa, da noiva. Mais na frente, ó, aqui, ó. Júlia, vou aumentar aqui, pra vocês verem bem direitinho. Parece Zanovella, mas a gente vai, aos poucos, descobrindo se é isso mesmo. 21 anos, não tem o segundo sobrenome, 21 anos, não tem a data de nascimento. Aí, ó, a gente vai concluir na próxima página, que tem o resto das informações. Filha de Luigi, nome do pai da noiva. Estão parecendo essas palavras, né? Estão parecendo que eles são de descendência italiana. Luigi. Parece uma novela. E Luiz. Vou colocar por enquanto assim. Eu não tenho ainda bem qual é o nome da mãe. E Bruno. Vou botar por enquanto esse nome. Lembrando, gente, que o trabalho de indexação é feito em várias etapas, em várias fases. Essa é a etapa chamada indexação. Após essa etapa, tudo que você digitou aqui vai passar por uma revisão. E, se for necessário, uma segunda revisão. Então, não fiquem com receio, com medo de fazer a indexação por vocês não estarem seguros, né, do que vocês estão conseguindo ler. Terminei aqui essa primeira parte. Vamos ver se tem outro registro. Olha, já tem um outro registro, seria o número 8. Então eu preciso criar o registro 2 desta imagem. Mesma coisa, descobrir que é casamento. E aí dou continuidade. Como a gente tem um tempo curto, eu não vou fazer a continuação dessa indexação. Foi só para vocês terem uma ideia, tá certo? No caso do registro 8, ele não termina nessa página, termina na próxima imagem. Vocês vão pegar as informações que tem aqui e vão utilizar essa ferramenta muito importante, que é a imagem para referência. E ali vocês vão ver a próxima imagem, então aumentada. E vocês vão continuar com as informações que tem na próxima imagem até finalizar aquele registro, que foi finalizado aqui com as assinaturas. Finalizou as informações, a gente vai para a próxima imagem, tá certo? E aí, se tem alguma informação, tem sim. O registro 9 é um registro de casamento. Nós preenchemos. Também está incompleto, a gente precisa usar a ferramenta Imagens para Referência. E no caso, a gente vai para a imagem mais 1, que é a imagem posterior à nossa segunda imagem do nosso lote. Pega as informações que tem lá, finaliza, pode fechar, e a gente vai para a última etapa, que é enviar o lote. Quando a gente clica em enviar o lote, ele vai fazer uma busca para ver se faltou alguma coisa a ser preenchida, tá certo? No caso, eu vou clicar aqui, vocês vão ver que faltou muita coisa a ser preenchida, porque a gente não completou. Ao preencher tudo, se estiver tudo ok, você vai finalizar e aí você termina aquele lote. E aí pode começar um próximo lote. Então, gente, esse é o básico do processo de indexação. Eu sei que foi uma maneira bem rápida, bem resumida, mas a nossa live, o intuito, nós falamos sobre as experiências que nós temos ao indexar. Se vocês quiserem saber mais profundamente sobre como eu devo indexar, existem várias ferramentas e vários vídeos também no próprio YouTube, no canal Family Search Brasil, e também outros irmãos que colocaram outros vídeos também que vão ajudar você a saber melhor como fazer a indexação. Além disso, nós temos os irmãos chamados como consultores de Templo e História da Família, tanto da Estaca como nas nossas unidades, que estão disponibilizando de seu tempo para ajudar você a aprender a fazer a indexação e receber todas essas bênçãos. Eu sei realmente que é um trabalho muito
especial que nós podemos fazer o serviço voluntário para ajudar, né, na pesquisa dos nossos antepassados. E eu deixo esse treinamento com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar agora para a Heloísa. Amém. Então, gente, Anderson deu realmente uma pincelada, né, do que é o trabalho de indexação, como começa. Mas, na verdade, ele é bem amplo. Então, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E deixa eu dar uma olhadinha no chat, Anderson. Aqui no chat, ninguém está com dúvida, né? Ninguém, pelo menos estava todo mundo prestando muita atenção no que você estava falando, né? Eu acho que tentando capturar um pouquinho do que é a indexação. Então, como o Anderson bem falou, qualquer dúvida depois, é só procurar. Tem uns vídeos no YouTube, né, como ele bem falou, que vão esclarecer muito mais. Tem vários. E também está na nossa estaca, também tem alguns irmãos que podem ajudar. Mas vamos dar continuidade, né, à nossa transmissão. Agora, quem vai falar para a gente é a nossa irmã Edith Carbone. Ela é filha de pioneiros na igreja, né? Atualmente, ela é conselheira da Sociedade Socorro, da Ala Tambaú, né? Que é uma organização de mulheres da igreja, né? E ela vai contar para a gente algumas coisas, algumas experiências que ela tem ao longo da estrada, né, na igreja, os aprendizados que ela tem e as experiências realmente que ela vivenciou também fazendo esse trabalho de tempo, história da família e somente a indexação. Então, com você, Edith. Ok. Grata pelo convite, poder estar aqui hoje e compartilhar algumas coisas com vocês. Mas para que vocês entendam o meu amor, o grande amor que eu tenho pela história da família, eu preciso contar um pouco da minha história rapidamente, vou ser bem breve, né? Eu me batizei aos 14 anos de idade e depois que eu aprendi sobre bênção patriarcal, eu quis muito receber a minha. E eu me preparei para que aos 16 anos, né, eu tive que viajar até o Rio de Janeiro, porque João Pessoa era um distrito de missão, e fui receber a minha bênção, né? E foi uma experiência maravilhosa. E quando eu li, quando chegou em minhas mãos, não é, que falava sobre, vou compartilhar um pouco, não é, da parte que fala sobre a obra genealógica, que dizia que eu devia me preocupar com meus antepassados, e dizia assim, para que eles se regozijem contigo quando lá chegar. Olha que coisa maravilhosa, né? E que eles ainda iam me agradecer por ter feito esse trabalho por eles. Dizia também que muitos já tinham aceitado o evangelho e estavam apenas esperando que alguém desse mundo apresentasse seus nomes ao templo. E dizia também, os teus antepassados estarão também orando e pedindo ao Senhor que tudo isso se realize aqui na Terra. Já pensou que recado maravilhoso? Imagina se eu não ia me preocupar com isso. Que responsabilidade que eu tinha. Então, a partir daí, eu comecei a fazer logo minhas pesquisas. Lembrando, né, que naquela época não existia computador, né? Para fazer pesquisa. Aí eu tive que viajar para algumas cidades, ir em cartórios, cemitérios, as cidades que nasceram meus pais. E eu confesso que não é muito agradável visitar um cemitério, né? Ficar copiando informações, aquelas lápides, mas era algo que deveria ser feito, né? E eu também consegui alguns endereços de parentes distantes e assim eu fui pegando informações e formando a minha árvore aos poucos e, ao mesmo tempo, já ia mandando os nomes para o templo de Lago Salgado, no Salt Lake, porque não tínhamos um templo ainda no Brasil. E o Senhor foi abrindo as portas, né? E até que chegou nas minhas mãos um livro de genealogia com o ramo da família. Isso fez com que acelerasse um pouquinho mais esse trabalho e eu mandei centenas de nomes para o templo. Na década de 90 é que chegou no Brasil aquelas máquinas imensas de leituras de microfilmes, né? E nós podíamos pedir microfilmes da cidade que queríamos e ler naquelas máquinas imensas. Também não era um trabalho fácil. Era difícil na maioria das vezes e também muito lento.
as letras eram muitas vezes difíceis e não tínhamos como dar um zoom numa máquina de leitura de microfilme. Depois apareceu o programa de extração, não é? Onde nós íamos voluntariamente também na igreja, na sala de extração, naquelas máquinas, e ficávamos horas colhendo nomes e preenchendo alguns formulários e enviávamos para a sede da igreja. E aí, isso era um trabalho também importante, né? Eu estou contando isso para que vocês vejam, possam entender que não era fácil no passado como é hoje. Então, hoje temos uma grande bênção, é muito diferente, porque nós temos ao nosso lado a tecnologia avançada, que facilita tudo nos dias de hoje, né? Os computadores, eles dão fácil acesso a milhões de registros, que antes eram mais limitados. Entre esses registros, nós podemos encontrar muitas informações sobre nossos antepassados. Em vez de viajar pelo mundo, a informática traz o mundo até você. Olha que coisa fantástica, né? Hoje, o Departamento de História da Família, que é conhecido como Family Search, ele usa muito da tecnologia de ponta para permitir, né, que a pessoa possa buscar os nomes dos seus antepassados e, assim, proporcionar as ordenanças de salvação. Olha só em 2006 é que a indexação foi introduzida no Brasil, não é? No Family Search, na verdade, no mundo todo. E aí as pesquisas foram aceleradas. Imagine que coisa maravilhosa. Mas o que é indexação? É justamente o que o Anderson estava mostrando anteriormente como fazer, né? Mas é um programa, né, onde qualquer pessoa pode baixar imagens de documentos históricos, como certidão de nascimento, casamento, óbitos, censo, imigração, obituários, para o computador, não é? E aí nós transcrevemos aquelas informações para ajudar a criar um banco de dados, né, com esses nomes, com datas, locais e outras informações, como nós estávamos vendo ainda há pouco sendo feito, né? E aqueles nomes que antes ficavam escondidos no microfilme, agora eles podem ser transcritos, ou seja, né, indexados. E agora eles podem ser pesquisados instantaneamente pelo computador. Eu hoje sou uma indexadora, revisora voluntária, né, com milhares de membros. Todos os dias eu baixo alguns lotes e posso digitar os nomes, as datas, outras informações, o banco de dados do Family Search. E assim eu permito, né, que sejam criados índices eletrônicos consultáveis. Antes do lançamento da indexação no Family Search, a extração de nomes podia levar anos. E voluntários do mundo inteiro já indexaram mais de 1 bilhão de registros desde 2006. Eu não estou atualizada sobre o número, mas que tem mais bilhões por aí. Mas há muito mais trabalho a fazer. Para vocês terem uma ideia, o Departamento de História da Família fotografa ao ritmo de mais ou menos 35 milhões de imagens por mês. Por isso que é importante os voluntários desse trabalho fantástico. Sei que esse trabalho significa sacrificar tempo, esse tempo que nós poderíamos usar para outras atividades. Eu sei também que não é uma tarefa fácil, mas o Senhor confiou esse trabalho a você e a mim. No início, eu confesso que não foi fácil. Em várias ocasiões, eu pensava em desistir, lógico que eu baixava, às vezes tinha uma caligrafia horrível, difícil, né? Não vou dizer horrível, difícil. E, às vezes, eu tinha vontade de devolver, já que nós temos essa opção, né? E procurar um lote mais fácil. Mas se todos pensassem assim, né, aqueles lotes ficariam todos para o final. Mas eu aprendi a ter amor por esse trabalho. E até mesmo por aquelas pessoas desconhecidas. Às vezes, no óbito, eu fico lendo os detalhes, causa mortes, idade. Aí, quando eu identifico crianças, jovens, que morreram tão precocemente, eu fico imaginando o sofrimento daqueles pais com aquela perda. E me identifico com eles, porque já passei por essa experiência. A indexação, ela tem me proporcionado uma bela experiência pessoal. Eu aprendi a valorizar e amar tudo relacionado a esse trabalho de história da família. Também alcancei bênçãos de grande valor pela obediência de algo tão simples. A minha árvore familiar cresceu muito nesses últimos anos.
tem um ramo da família que vai até a 7ª geração. Sem indexação, isso não seria possível. Quando o sistema ele identifica um nome relacionado com a nossa família, eles enviam um e-mail com as informações para podermos confirmar ou não se é parente. Então, vocês estão vendo aí a imagem? Sim? Que tem esse quadradinho azul. Esse quadradinho azul está mostrando que tem alguém que pode ser ou não na sua família, pelo menos o nome está relacionado com alguém da sua família. E isso aparece na nossa árvore familiar. Então, quando achamos esse quadradinho, para mim é uma festa, né? Porque nele, muitas vezes eu posso encontrar 2, 4, 6, 8 pessoas ou mais, dependendo, que às vezes é o nome dos irmãos, depende, né? E isso é muito importante, essa informação, né? Outro dia, eu recebi informação de um óbito de uma criança que fazia parte da minha família. E essa criança era meu irmão, por parte de pai. Eu não sabia, porque eu já tinha feito todas as ordenanças pelos filhos do meu pai do primeiro casamento. Ele era viúvo, né? Então ele teve muitos filhos com a primeira esposa, e ele me deu a relação dos filhos, mas esqueceu de um. Só que esse nome chegou nas minhas mãos. Essa informação tinha sido omitida. Acho que ele esqueceu no meio de tantos filhos, né? Então, foi uma experiência maravilhosa poder adicionar aquela criança à nossa família e eu fazer pessoalmente o selamento, né, representando sua mãe, no Templo do Senhor. Então, isso foi uma bênção incrível. E, além de acharmos nomes para fazermos ordenanças, também podemos receber outros tipos de bênção. Por exemplo, alguns meses atrás, a minha família pôs a casa da minha mãe à venda. Mas o inventário não podia ser concluído porque era necessário a certidão de casamento do primeiro casamento do meu pai. E ninguém conseguia localizá-lo, porque ninguém sabia qual cidade eles tinham se casado. E ficou parado por muito tempo, até que, de repente, mexeu na minha árvore, alguém indexou esse documento e foi exatamente a informação que nós precisávamos. O problema foi resolvido, porque achamos o lugar correto. Então, isso ajudou muito naquele processo. Ano passado, também, foi anexado em nossa árvore uma informação indexada, que era o obituário da nossa filha, que faleceu nos Estados Unidos. Vocês estão podendo ver a imagem? Então, nesse obituário, falava... A minha filha, ela morou com uma família nos Estados Unidos e eles colocaram essa informação no Deseret News e alguns detalhes sobre a nossa filha. E eu vi e fiquei emocionada quando eu li, né? Porque dizia um anjo, está tudo em inglês, né? Mas fala mais ou menos que um anjo silenciosamente partiu dessa terra. E ele coloca a data de nascimento, da morte, algumas informações pessoais, o que ela gostava de fazer, que tipo de música ela gostava, que ela era orgulhosa por ser pianista da classe do seminário, e outros detalhes mais, e no final dos detalhes eles colocavam a data do funeral que seria realizado lá. E foi uma experiência assim, muito emocionante ver aquele documento indexado. Eu sinto uma alegria muito grande no meu coração quando eu faço esse trabalho, porque eu sei que minha filha ela é uma missionária lá do outro lado do véu. Ela está pregando o evangelho para muitas pessoas. E eu sou tão grata por ter conseguido tantas informações através da indexação. E assim poder levar centenas de nomes na casa do Senhor e lá realizar ordenanças tão sagradas e tão necessárias para a sua exaltação. Eu sei que indexar é uma oportunidade de servir. O Senhor prometeu em Doutrina e Convênios 88, 73. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. A indexação é a maneira pela qual o Senhor está cumprindo essa promessa. Quando nos envolvemos nesse trabalho, literalmente, estamos entre os salvadores do Monte Sião que foram profetizados. Eu sei e testifico que o Senhor nos abençoará se aceitarmos e enfrentarmos esse desafio.
Sei que esse trabalho é um esforço coletivo, né, para ajudar todos os filhos do Pai Celestial, sem exceção. Sei que cada um pode colaborar, não é, com a salvação de almas. Não existe trabalho mais importante, compensador, glorioso que esse da história da família. A testa desse trabalho está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após sua morte, ele abriu as portas da prisão, né? Que mantinha os mortos cativos. E lá ele organizou o trabalho missionário no mundo espiritual. Estão vendo essa próxima gravura? Eu imagino uma multidão do outro lado do véu, esperando para que seu nome seja encontrado, e depois realize suas ordenanças. Nós ficamos, às vezes, aflitos quando temos que esperar, às vezes, 5 minutos numa fila, ou muito tempo numa consulta médica, ou em qualquer outro lugar. Dá uma ansiedade imensa, né, para que nós possamos logo ser atendidos. Imagine a ansiedade também, lá no outro lado do véu, aquelas pessoas esperando pelo nosso trabalho aqui na Terra. Estão esperando não é horas, mas anos e anos a fio. Então, por isso é importante o nosso trabalho, nesse momento, como voluntários, para prestar essa obra. Eu, pessoalmente, nunca indexei o nome da nossa família, mas já consegui muito material que foram indexado por outras pessoas. E eu sou muito grata por isso. Essas informações ajudaram para que minha família chegasse até a 7ª geração. Não é muito, mas é uma quantidade bem expressiva. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão pelas pessoas que indexam essas informações, porque isso ensina que eu devo me dedicar cada vez mais no trabalho de indexação. Essa pandemia, né, eu tenho aproveitado bastante o meu tempo livre para fazer bastante revisão, né, nas indexações. Isso é muito gratificante para mim. Eu sou muito grata, né, por poder compartilhar essas coisas com vocês, por poder aprender cada vez mais, e ter um testemunho muito forte desse trabalho, que faz parte da coligação de Israel, como fala o nosso profeta Nelson, porque a coligação é aqui na Terra e também do outro lado do véu. O nosso papel é muito importante. Então, eu estou ansiosa para que o templo abra novamente, para que eu possa continuar levando as pessoas que estão esperando por esse trabalho maravilhoso. Enquanto isso, eu em casa vou fazendo a minha parte. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Edith, muito obrigada por compartilhar essas experiências maravilhosas. Todo mundo ficou muito, pelo menos eu fiquei muito emocionada com o que você compartilhou. E no chat, algumas pessoas também elogiaram pelo trabalho que você tem feito, falaram que foto maravilhosa da sua filha, acharam excelente seu testemunho que você tem dessa obra. E agora nós vamos passar, né, para o nosso próximo. Aqui eu fiquei escura, né? Ó. Apagou a luz aqui atrás de mim. Fiquei no escuro. Mas nós vamos passar agora para o nosso próximo convidado especial, né? E todos são especiais mesmo, porque todos, interessante, quando nós convidamos, nós não sabíamos das experiências, né? O Espírito nos tocou em convidar esses irmãos da igreja. Então, o próximo que vai falar para a gente um pouquinho é o irmão Juliano Couto. Ele é um líder da igreja. Atualmente, ele serve como bispo da Ala Manaíra. Ele cuida das famílias e dos jovens. E, assim como o Edith, ele é um indexador, né? E ele está sempre envolvendo os jovens no trabalho de história da família. Ele sempre está incentivando os jovens a fazerem esse trabalho e a serem voluntários também nesse trabalho. Então, hoje, ele vai compartilhar conosco suas experiências ao realizar esse trabalho. Com você, irmão Juliano. Eu agradeço, né, a liderança da Estaca João Pessoa por essa oportunidade. É de alegria, né, que nós
já podemos sentir pelo convite, e agora ao confirmar, né, ao ouvir tanto o treinamento, o testemunho de Anderson e de irmã Edith, realmente que pelo Espírito nos toca, né, nosso coração, confirmando de fato de que as famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, e isso é um motivo de grande alegria, de regozijo e de felicidade, de saber principalmente que por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós podemos ter nossas famílias eternas. Então, a minha experiência, né, não deu todo esse trabalho aí que a irmã Edith, né, falou, né, e compartilhou, né. Eu fui, então, bastante abençoado, né, apesar de também como indexador ter já indexado milhares de nomes, né, de antepassados de outras famílias, mas dessa vez eu fui abençoado, né. Então, eu fui até agora à tarde pesquisar qual foi o dia, né, exato que eu consegui encontrar essa informação. Então, foi no dia 31 de março desse ano, né. Então, em meio à pandemia, está aí uma grande bênção. E ao acessar, então, o site do Family Search, né, eu gostaria até que pudesse estar na tela já o slide, né, para que vocês pudessem ir acompanhando. Eu encontrei um documento. Na verdade, encontraram para mim, né, um documento. Né? Essa é a primeira parte, eu acredito que vocês vão ver que na segunda página, né, passando o vídeo, é o outro, isso. Pronto. Então, nesse documento, né, que um indexador encontrou e assim trabalhou nele, pôde identificar, né, o nome de uma tia-avó por parte da minha mãe, que se chama Maria Belmira. Né? Eu acredito que na segunda linha aí, do lado direito, né, tem Vicente Silveira e Maria Belmira Figueiredo. Não sei se a parte de baixo também ele pegou o Martins. Então, tá aí, né, assim como o Anderson mostrou no treinamento, né, lá aqueles lotes, tá aí também um documento que foi trabalhado, né, indexado, e que nos trouxe hoje essa experiência. Então, passando, né, na página seguinte, eu identifiquei, então, né, entrando no nome de Maria Belmira Figueiredo, que está em negrito, né, tem até uma foto, que no meio, na parte de baixo, lá tinha o nome de Leonça Figueiredo, que é a minha avó, né, a mãe da minha mãe. Então, ao entrar, né, ao passar já na página dela, né, na outra página, eu realmente pude confirmar, então, de que, né, acima, Leonça Figueiredo, tinha Maria Belmira Figueiredo, no meio ali, né, tem a foto, né, preto e branco, Maria Belmira Figueiredo, aquele documento que nós vimos ali do início, né, e abaixo ali, uma foto já colorida do nome da minha mãe, Deusa Martins Couto, né. Então, passando, né, novamente, eu pude, né, então, realmente confirmar, né, não, realmente, são meus pais, não tem como, e eu vou agora, então, por esse documento indexado, verificar o que me trouxe, né, de bênção e de experiências, né, que irei, assim, já estou cada dia, né, nesse período verificando, né. Então, entrando na árvore, né, na parte vertical da árvore familiar, né, do lado direito, né, do lado esquerdo tem os meus avós paternos, Tomás Soares Couto, Dalva Flores Pons, e do lado direito, Alexandre Martins e Leonça Figueiredo, né. Da parte do
paterna, eu acredito que só consegui chegar à quinta ou foi sexta geração com Salvador Pons, eu não cheguei a colocar, mas com aquele registro indexado na parte materna, vocês vão ver o que esse trabalho pode proporcionar às famílias, né? Então, na página seguinte, né, ao identificar, então, vocês já vão ver que abre um leque aí, né? Já tinha os nomes dos meus pais acima de mim, e mais acima ali, quase no lado esquerdo, ali está aquela foto em preto e branco de Maria Belmira Figueiredo, né? Então, a minha tia-avó. Então, seguindo, né, o que veio pela frente, né? Apareceu ao lado, né, seus irmãos, tem minha avó, enfim, isso começou a subir, né? Já veio outros nomes, né, que eu pude aprender também aqui que quando aparece o quadrado azul, né, nós temos aí oportunidades, né, de continuar trabalhando, né, por nossos antepassados. E aí, seguindo, né, tem mais coisa que veio, realmente teve, né, então, mais gerações, né, indo até aí João Gonçalves, a gente já está no ano de 1709, né, vocês vão ver agora à frente, no próximo, já vai até Manuel Vieira, né, 1620, salvo engano, e seguindo, vocês vão ver que aparece brasões, né, não tive tempo, né, para verificar exatamente os locais ainda, mas aí já tem uma bandeira de Portugal, que de fato, né, nossos antepassados deles realmente são portugueses, né, outros espanhóis na área da Catalunha, parte do meu avô paterno, né, da minha avó paterna. E seguindo agora, eu pedi para Anderson adiantar, vocês vão ver o que esse trabalho de uma pessoa que indexou e desses outros indexadores pôde proporcionar, né, a mim e a minha família de tantas e tantas oportunidades que eu irei ter de buscar conhecer, né, a história, algum registro, alguma informação de cada um deles. Para vocês terem ideia, o próprio Family Search, ao cadastrar nosso e-mail, ele envia, de vez em quando, né, conheça as ruas que seu passado, aí dá o nome, o período que ele realmente percorreu, né, relembre datas comemorativas de sua família, né? E só para vocês terem ideia, a gente já está em Abraão aí, né? Isaac, né? Na parte das 12 tribos aí de Israel. Olha só onde esse trabalho nos leva, né? Então, seguindo, né? Fui verificando. Foi um bom tempo que eu despendi, mas um tempo prazeroso, de grande alegria, de vendo que, olha só onde já chegou, né? Tem aí Adão e Eva, e se, né, passar na outra parte, né, já mostra até o nosso Pai Celestial, né, e, enfim, toda a família, né, dos filhos e filhas do Pai Celestial, que realmente, por meio desse trabalho de indexação, de história da família, e no site Family Search, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, proporcionou, assim, né, a mim, essa experiência sagrada. Nesse período difícil que vivemos, eu pude realmente sentir uma grande alegria, conforme a própria Escritura, e de certa forma eu trago até para essa situação, né? Se trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Se trouxerdes muitas almas, né, maior será a nossa alegria, né? E nesse trabalho coletivo, em unidade, de certa forma, como Sião, unos de coração, trabalhando, né, em ambos dos lados dos véus, nós realmente podemos encontrar, de certa forma, uma alegria, uma felicidade que advém do plano do Senhor. E ao vislumbrar realmente, assim como a experiência que fora relatada, o Espírito testificar de que as famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, né?
Então, eu cheguei até a colocar um vídeo, Anderson, não sei se vocês quiserem dar uma olhada, o tamanho da árvore que foi, eu não sei se contando, eu não sei se no slide aí, o vídeo da parte que eu fiz, que vai do meu nome até lá em cima, quantas e quantas, né, gerações, realmente por meio desse trabalho voluntário e coletivo, né, de tantos e tantos indexadores, né, que fizeram, realmente ter essa visão do que pôde proporcionar. Se não tiver como, deixa eu só ver se consegue colocar. Era um vídeo logo após deu erro esse vídeo, então eu acho que deu erro, né? Não tem problema, seria só para vocês vislumbrarem. Opa, não sei se aí já estaria o testemunho, né? Só vai tentar ver se coloca, só para vislumbrar toda a árvore, né, vindo de mim, né, até onde realmente chegamos, né, no Pai Celestial, só para a gente vislumbrar. Mas se o vídeo não tiver compatível, eu verifico aqui a parte doutrinária e posteriormente os testemunhos para a gente finalizar. Isso, é esse vídeo. Então, vocês veem, né, que está ali, minhas filhas, eu comecei a dar puxando, né, o zoom, né, para ver, então, ter um vislumbre, né, de todo o trabalho, né, de que foram feitos, né, por meio dos indexadores, e de um trabalho também que eu realizei até, salvo engano, a 5ª geração da família. Nem pôde lá, né, momento de ligar, né, aquele nome com todos os demais familiares, né, tanto dos vivos e principalmente daqueles que já estão do outro lado do véu. Então, vejam só que eu contei, salvo engano, mais de 100, né? Então, são realmente muitos, né? Parece uma escada indo até o céu, né? Até os céus, que por meio de um trabalho de indexação que, ao fazermos, né, nós podemos proporcionar tanto a nós quanto a outros familiares ou até mesmo pessoas que estão assim cadastradas. Por isso da importância, né, do que o irmão Anderson falou lá no início, né, de você ter abrir sua conta, seja membro ou não membro da igreja, você ter sua conta no Family Search, abrir e começar fazendo o seu próprio nome, o nome do seu marido, dos seus filhos, faz indexação, vai ter uma outra live aí que deve estar falando, né, sobre pesquisa, e quando vê, tem essa grande bênção, essa grande dádiva de você vislumbrar todo um elo familiar que pode ser ligado, né, nessa terra e assim ligado nos céus, né. Para finalizar, né, a parte aqui doutrinária, eu gostaria só de lembrar, né, a indexação continua a ser uma maneira importante, então, né, de ajudar outras pessoas a descobrir seus antepassados. Seu sacrifício de tempo é extremamente valioso e abençoa a vida de outras pessoas. Ajudar as outras pessoas a encontrar os antepassados é como dar um presente, né? Logo já estamos aí vindo, né, para o período de Natal, então é como dar um presente precioso e sincero numa noite de Natal. Reservar alguns minutos nessa época, então, para indexar, ou em qualquer outra época do ano, né, vai ajudar famílias do mundo que possam experimentar o ano inteiro essa emoção da descoberta. Né? Cada um vai estar servindo ao próximo, ao mesmo tempo que transforma documentos históricos fascinantes em tesouros para pesquisa gratuita no Family Search. Né? Então, se nós já encontramos, assim como eu, um antepassado no Family Search, nós devemos agradecer, né, a um indexador. Eu cheguei a fazer isso, né, no próprio site tem essa opção de você ver o nome da pessoa
e de agradecer, né? Então, nós podemos, hoje mesmo, né, fazer, né, assim como o Anderson iniciou ali aquele lote lá no Rio Grande do Sul, na minha terra natal, né, fazer esse trabalho. Nessa semana eu tive a oportunidade de fazer dos lotes da Bahia, que acabou, mas já vi agora que tem da minha terra natal. Então, que oportunidade e bênção, né? E temos de continuar esse trabalho, né? Como testemunhos, eu gostaria então, o Anderson vai colocar os testemunhos de alguns jovens e aí eu vou prestar meu testemunho para encerrarmos. Então, eu vou ler para vocês, né? Então, essa manhã, né, me veio à mente, né, bispo, né? Convide alguns jovens para prestar seus testemunhos, né? Então, entrei em contato com o pai, com os jovens, e aí alguns me falaram, né? Então, a irmã Astrid Gomes falou assim, né? O trabalho do templo e história da família é importante para mim. Sinto a presença do Espírito ao fazê-lo. Gosto de indexar porque, ao fazer, vejo que cada registro fala uma parte da vida de uma pessoa, como as Escrituras. As Escrituras são uma parte importante da história da família. Elas são um registro do que aconteceu há séculos passados, e que contam com uma parte da vida de diversas pessoas, como, por exemplo, a de Jesus Cristo. Não tenho palavras para descrever como me sentiria se não existisse registros de Cristo, contando um pouco de cada parte de sua história aqui na Terra. Por isso, a história da família, para mim, é importante para mim, por permitir me sentir conectado aos meus antepassados e que, por meio da indexação, testificar que cada indivíduo é único e importante para o Pai Celestial. Sou grata por ser um agente de Deus, agindo através da história da família, fazendo algo tão simples, mas tão significante. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Salmo 37:6. A irmã Maria Clara Jales Honor também compartilhou: sempre que faço uma indexação, sinto que estou ajudando as pessoas que não puderam ser lembradas ou ensinadas aqui na Terra. Fico feliz em ajudar a obra dele e lembrar de como o Senhor é bom e misericordioso ao lembrar das pessoas que já passaram para o outro lado do véu. A irmã Rayane Alves também prestou testemunho dela, dizendo que é muito bom fazer as indexações. Sinto que estou ajudando diretamente no trabalho de salvação e estou mais próxima do Pai Celestial. Então, eu novamente agradeço, né, pelo Espírito, pela essa experiência, né, nesse momento difícil, né, em que vivemos. Tantas e tantas pessoas podem estar passando por aflições, por problemas, mas eu quero testificar que Deus vive, Jesus Cristo vive, eles nos amam, eles estão com os olhos sobre nós, né? Até mesmo seus santos anjos, conforme o presidente da igreja falou, e que esse trabalho é um trabalho realmente que nos traz uma grande alegria, uma paz e, de certa forma, até uma cura para a alma, né? Eu sei que alguns já perderam seus entes queridos, mas sei e testifico que no plano do Pai Celestial, conforme eu disse, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e das ordenanças de salvação, nós podemos ter nossas famílias para essa vida ligada nos céus e assim seladas para toda uma eternidade. E é esse testemunho que eu deixo, e que o Pai Celestial os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Bispo, por compartilhar conosco essa maravilhosa, né? Essa maravilhosa experiência. E você foi abençoado e sua família. E realmente são coisas assim, né? São momentos assim na nossa vida que fazem com que a gente queira continuar fazendo esse trabalho. Porque nós sabemos que a nossa família, ela não se resume a só que está aqui conosco agora, né? Ela veio antes da gente e ela continua depois de nós, né? Mesmo quando nós não estivermos mais aqui, a nossa família, ela vai continua aqui.
Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem muita gente aqui. Teve uma tia sua aqui que falou, deixa eu ver aqui. Ela falou, vamos continuar. Cadê? Deixa eu ver. E foi passar lá para tá lá em cima. Deixa eu ver. Ela falou, vamos tentar aumentar nossa árvore genealógica, querido sobrinho. É sua tia Lígia. E muitas pessoas aqui falando como é que vocês conseguiram arranjar tempo, a irmã Edith e o bispo Juliano, como é que conseguem arranjar tempo para fazer isso, né? Mas como bem vocês falaram, nesse período de pandemia, a gente começou a fazer algumas coisas para passar nosso tempo, né? E esse tempo com a história da família, acho que é o melhor tempo que nós podemos passar, né? Quando depois fazem outras coisas, esse trabalho faz parte, né, acho da parte mais alegre da pandemia, né? E uma pessoa perguntou como é que você achou a Maria Belmira, bispo. Mas como você bem mostrou, foi através de um registro sugerido, né? Um registro que veio da indexação, não foi isso? Veio o documento lá sugerido, e ainda veio com a foto, tanto que quando eu mostrei para minha mãe a foto, ela disse, realmente é minha tia, né? Não vou falar o apelido aqui, mas ela falou, realmente é minha tia. E aí, aí eu disse, então vou começar a pesquisar. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a compartilhar, né, com minha família, e quando vi, chegamos, é onde chegamos, é lá no Pai Celestial. Pois é, tem gente aqui até dizendo que nunca teve uma bênção como essa, o que aconteceu com você, né? De contar um registro e ligar até tantas gerações, né? Mas todo mundo elogiando vocês dois, a escolha de vocês dois para falarem para a gente sobre isso hoje, né? Sobre esse assunto, porque todos dois trouxeram experiências da indexação na vida de vocês, né? Porque se não fosse alguém indexando esse documento, esse registro, não chegaria para vocês. Faria como a irmã Edith, teria que viajar para tentar encontrar, né? Até uma vez uma irmã me relatou que foi procurar um registro num cemitério, foi lá no cemitério procurar, porque não existia isso que existe hoje, né? Mas nós somos muito gratos por vocês terem aceitado falar um pouquinho para a gente sobre essas experiências. Quer falar alguma coisa, Anderson? Pode continuar, Heloísa. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês, né? Principalmente as pessoas que estão conosco aqui assistindo esse momento. Alguns possam convidar outras pessoas a assistir também depois. Essa transmissão vai ficar gravada, né, para podermos depois ver e rever as experiências marcantes que foram compartilhadas. E como o bispo já deu como é que chama? Já deu um negócio, Um insight, né, que vai acontecer, exatamente, vai acontecer depois uma terceira transmissão, né, de Tempo e História da Família, da nossa estaca, da estaca João Pessoa, né, falando sobre pesquisa genealógica. Então, nós esperem e aguardem que vai acontecer também. E nós vamos encerrar nessa nossa transmissão, né? Então, gostaria de falar para vocês que nós, infelizmente, chegamos ao final, né, da nossa atividade. E, de fato, foi uma tarde deleitosa, né? Uma tarde deleitosa de História da Família. Sei que todos sentiram o doce espírito que foi compartilhado conosco. Convido todos que desejarem aprender mais a procurarem os seus consultores de Tempo e História da Família das suas alas. Eles com certeza terão satisfação em ajudá-los. Infelizmente, em virtude da pandemia, eles não vão poder fazer presencialmente, mas hoje as mídias digitais, a gente pode usar agora o Google Meet, e outras mídias, né, que a gente pode fazer os treinamentos online, ou até mesmo, como bem Anderson falou, ver os treinamentos que já existem, já estão gravados, né? Mas se você quiser uma coisa presencial, mais personalizada, você faz com o estudo da sua ala. E para aqueles que não são membros da igreja, eles podem também ter esse treinamento, se desejarem indexar também
como bem lembrou antes, podem se cadastrar também no site do Family Sexto. E se tiverem dúvidas, é só nos procurar também. Então, eles podem entrar mandar um e-mail para a gente, que é o e-mail, depois a Anderson vai deixar registrado, que é o br_familystorymail.org. Esse é o e-mail do CHF da nossa estaca. Então, nós gostaríamos muito, muito de agradecer a participação de vocês, o doce espírito que vocês trouxeram, Bispo Juliano, Edith. Nós saímos, pelo menos eu acho que muita gente saiu com um desejo muito grande de ter essa bênção na sua vida, né? De encontrar um registro que veio da indexação e um desejo maior também de continuar indexando, mesmo que não seja a nossa família, como vocês bem falaram. Às vezes nós estamos indexando um lote que não é da nossa cidade, não tem ninguém da nossa família, mas alguém em algum lugar no mundo está indexando. E esse documento vai chegar na minha árvore, porque alguém fez esse trabalho voluntário, porque tudo na igreja é voluntário. Nós somos voluntários nesse trabalho de história da família, né? Então, isso é uma bênção que veio com a tecnologia, como bem falou a Edith, o avanço da tecnologia veio cada vez mais nos abençoando, até podermos hoje fazer essa transmissão hoje, né, falando de história da família. Então, eu gostaria de terminar nossa transmissão com a oração, né? O presidente Álvaro ele vai fazer a última oração para nós, e após a oração, essa nossa transmissão, ela termina. Muito obrigada a todos. Dá licença. Querido Pai Celestial, somos imensamente gratos, Pai, pelo momento que aqui tivemos, pelo Teu Santo Espírito que foi derramado sobre todos nós. Somos gratos pelo sacrifício expiatório que Teu Filho fez, pela oportunidade que Ele nos deu, de podermos resgatar os nossos antepassados e descobrir histórias através de ferramentas e de recursos que Tu destes em nossos dias, para os nossos dias. Obrigado, Senhor, por termos uma família e por termos a perspectiva de termos uma família eterna. Obrigado pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinamentos, pelos mandamentos que Tu tem dado aos Teus filhos aqui na terra. Porque sabemos que, seguindo a Ele, podemos nos aperfeiçoar e voltar à Tua presença. Pai Celestial, quero te agradecer pelo nosso bem-estar, pelas bênçãos que Tu tem derramado. Que Tu possas abençoar todas as famílias, todas as pessoas que aqui estiveram também, todas as famílias, possas estabelecer um lar onde haja paz, amor, fraternidade, e que possa ser de fato um cantinho do céu e um local de